Alô, amigos, depois de uma ausência de mais ou menos 3 semanas, estou de volta. Estive no Festival Internacional de Cinema de Locarno, na Suíça, vi muitos filmes, talvez até conte alguns para vocês. Estou pensando isso seriamente, de fazer uma síntese daqueles filmes que vocês deveriam ver quando passarem no Brasil. Mas enquanto estava fazendo a cobertura do Festival Internacional de Cinema, com muito trabalho, não tinha condições, nenhuma condição, para poder manter nossa conversa. Então, estou de volta. Vamos lá. Nosso tema de hoje é um tema bastante importante, principalmente levando-se em conta que nós estamos às vésperas de eleições. É sobre a desgraça que assola nosso Brasil. Durante o desenrolar desse vídeo, darei os nomes, ou o nome de qual é essa desgraça que está assolando o nosso Brasil. Mas antes, gostaria de fazer a seguinte observação. Toda religião merece respeito. Não sei se você que me vê, que me ouve, tem religião ou não tem religião, mas toda religião merece respeito. Toda religião que prega o bem, toda religião que prega a paz entre os homens, toda religião que considera iguais todas as pessoas, não importa a cor, não importa seu gênero, não importa suas opiniões. Toda religião merece respeito se ela não usa o nome de suas divindades, os livros sagrados, as orações, para induzir pessoas a apoiar um sistema político ou a induzir pessoas simples, sem instrução, a darem seu voto a partidos ou homens políticos que, na verdade, não seguem absolutamente aquilo que prega a religião. Nosso tema de hoje deve interessar a você, porém, antes, para permitir que essa conversa que vamos mantendo há um ano continue, preciso que você clique lá no cantinho e se inscreva nesse canal. No caso de gostar, compartilhe com seus parentes ou seus amigos. Se você não gostar e quiser me xingar, também coloca o seu comentário. Mas vamos lá, então, ao tema de hoje. Falamos de que toda religião merece respeito, se ela cumpre, se ela observa certas regras muito importantes, né? Ao mesmo tempo, num país democrático, os religiosos devem respeitar quem não acredita em deuses, quem não acredita em santos, nem no Corão, nem na Bíblia, nem nos milagres, quem não acredita em céu e que não tem medo do inferno porque não acredita em inferno. Evidentemente, um e outro podem discordar. O religioso pode discordar do que não crê e o que não crê pode discordar daquilo que crê. O crente pode achar errado, o crente ou o ateu, mas não pode perseguir o outro, não pode agredir o outro ou marginalizar quem crê ou quem não crê. Em síntese, as opiniões podem ser diferentes, mas elas não podem levar a perseguições, a agressões. O direito de crer é assegurado pela Constituição. O direito de não crer também é assegurado pela Constituição. O fanatismo, a ignorância podem levar a atos condenáveis e criminosos, como foi o atentado contra o escritor Salman Rushdie,
cometido por um beato islamita talibã. Como foram as perseguições a cristãos feitas por governos ateus, na época dos romanos, ou nas épocas mais recentes, governos ateus. Entenderam? Nenhum nem outro pode perseguir. Se você crê, você não pode perseguir quem não crê. Se você não crê, você não pode perseguir quem crê. Porém, a partir do momento em que se mistura água benta, versículos bíblicos, sermão ou missa para fazer pregação política ou simplesmente ganhar dinheiro espalhando mentiras, maldições, perde todo o nosso respeito qualquer religião. Deixa de ser uma mensagem religiosa para se transformar num partido político. Seja com batina, seja com púlpito, seja com Bíblia ou com Corão, salmos e hinos, o que seja, coisas utilizadas para enganar os mais humildes, os menos instruídos, os que precisam talvez de apoio psicológico, aqueles que não têm o juízo crítico ou informação crítica, ou formação crítica para escapar da cilada daqueles que se dizem enviados por Deus. A desgraça pela qual vem passando o nosso país, cujo prestígio mundial acabou, cuja imagem de país amigo e de gente boa desapareceu, engolido por um gabinete de ódio, pela vulgarização do uso de armas, pela justificação da tortura e pelo assassinato de nossas florestas, e os índios também, né? Vem da eleição há 4 anos de um presidente sem qualquer formação, seja cultural, econômica, política ou humana, e mesmo religiosa. Mas, paradoxo, esse presidente foi eleito com mais de 30% de votos vindos de pessoas professando uma religião considerada como seguidora direta das mensagens de amor, de respeito, de honestidade, da verdade, inspiradas diretamente dos evangelhos deixados pelos seguidores de Cristo. Paradoxo, hein? Como o mal pôde subverter, mentir e transformar a mensagem de paz do Evangelho e torná-la uma linguagem de ódio, a ponto de pregar e justificar o rompimento da legalidade democrática do Brasil, a quebra das regras democráticas e mesmo incitar cidadãos bons, honrados e pacatos a participarem de arruaças, atos violentos, de agitações que poderão provocar mortes no 7 de setembro, como incita direta ou indiretamente o presidente Bolsonaro para se livrar antecipadamente de uma derrota no 2 de outubro. Como? Simples. Um grupo de espertalhões, bons de conversa, bons de papo, como se diz no Brasil, né? Bons de conversa. Gente que antigamente faria sucesso nos circos. Na minha época havia circos em todos os bairros, cidades pequenas, e havia os caras que conversavam, contavam piadas, algumas um pouco fortes e tal, e o pessoal ia lá e se divertia. Agora não existe os circos. Os circos se instalaram dentro das igrejas evangélicas. Esse pessoal, bons de conversa mole, deturparam a mensagem bíblica e passaram a pregar o mal nas igrejas, numa espécie de anti-evangelho, um evangelho de extrema-direita, inspirado no Velho Testamento, substituindo os escritos de Mateus,
Marcos, Lucas e João, por um evangelho apócrifo de Judas Iscariote. Quem são os pastores? Eles se chamam pastores, não são conversadores, vendedores de barbatanas para colarinhos, como eu dizia nos meus antigos vídeos. Quem são essas figuras conversadoras de papo mole e papo perigoso, que se transformaram em pastores sem formação teológica, que se espalharam pelas igrejas do Brasil a mensagem falsamente evangélica de que se Bolsonaro perder as eleições, irão destruir as igrejas evangélicas e instaurar o comunismo no país. E o apelo, depois dessa mentira, mesmo sendo indireto, de que os evangélicos devem lutar para impedir isso. Será que também lutar com armas, já que se quer transformar o Brasil num país armado? Como é que é aquela frase mesmo? Povo armado não será escravizado. O que é isso? Isso se aprende nas igrejas? Ou seria piada de circo? No ano passado, às vésperas do 7 de setembro, num sermão transmitido diretamente da igreja online, o pastor Cláudio Duarte, uma espécie de showman evangélico, misturando humorismo, piadas fortes e de mau gosto com evangelismo, um homem de circo, citava seus seguidores com a mensagem de que o Brasil estava à beira da guerra civil. No ano passado, hein? Ainda este mês de agosto, convidado pela bancada evangélica com a presença do presidente Bolsonaro, esse pastor circense, Cláudio Duarte, levou sua mensagem fundamentalista, tipo Deus, pátria e família, era o lema dos fascistas italianos, não? E entre piadinhas idiotas cristãs, aproveitou para atacar o STF e o ministro Alexandre de Moraes, tudo em nome de Deus, do Evangelho de Cristo, fazendo de conta ter esquecido que o Brasil é um país laico. Ele falava isso onde? Dentro do Senado da nossa República. Só a criação de uma bancada evangélica já é uma excrescência num país democrático, laico e não teocrático. Quem são os principais líderes desse evangelho golpista, além do pastor humorista Cláudio Duarte? Vi esses nomes num site de jornalistas com a seguinte identificação: representantes do Reino de Deus no governo Bolsonaro. Seriam, portanto, embaixadores de Cristo? Pastores embaixadores de Cristo. Eu gostaria de ver a credencial. Marco Feliciano, um dos divulgadores do fake news da destruição das igrejas no caso da vitória da oposição. Silas Malafaia, que eu sempre considerei uma espécie de vendedor de barbatanas para colarinhos. Edir Macedo, Magno Malta, Guilherme Pádua, pastora Flor Delis, pastor Everardo, Gilmar Santos, Ayrton Moura ou Moira, os enganadores do povo humilde, pobre e sem instrução. Ironia da história. Foi o PT, mal orientado e esperando em converter os evangélicos para o petismo, que insanidade, hein? Quem deu força a esses cristãos de fancaria, esses falsos cristãos. Nem 10% na época em que Lula teve o seu primeiro mandato. Hoje são mais de 30%, inclusive ajudando-os
O PT ajudou, inclusive, esse pessoal a se implantar nos países africanos de língua portuguesa, como Angola, onde os evangélicos estão derrubando os católicos herdeiros da colonização. Ninguém deve esquecer a presença e o apoio da ex-presidente Dilma Rousseff na inauguração do Templo de Salomão, de Edir Macedo, ela ao lado de Edir Macedo. Os petistas bancaram os trouxas e foram traídos em nome de Deus por Edir Macedo, por Malafaia, por esse bando de falsos cristãos. Ingenuidade petista, esperteza frustrada, mas também falta de informação sobre os evangélicos. Embarcaram numa canoa furada. Espera-se, com a anunciada derrota de Bolsonaro, também a queda da credibilidade dos evangélicos, pois são os responsáveis pela eleição e sustentação do nosso pior presidente. Mas se isso não ocorrer, os evangélicos continuarem a crescer, né? Se isso não acontecer, se o Bolsonaro não perder, e os evangélicos continuarem a crescer, pode mesmo haver uma tentativa de teocratização do Brasil. Nesses últimos dias, uma nova lei ampliou para dar força aos pastores a isenção dos impostos para pastores e igrejas evangélicas. Vocês que pagam impostos devem saber isso, né? Que os pastores não pagam nada. Um exemplo é o programa do candidato evangélico Roberto Jefferson, do PTB, no qual uma das principais propostas é a da criminalização do que chama de cristofobia. Criminalização dos culpados por terem aversão ao cristianismo, ou seja, com processo e prisão para quem criticar ou falar mal dos evangélicos. Uma versão talibã evangélica, ligeiramente amena, pois no Oriente Médio, onde Deus é outro, tem nome de Alá, se matam os hereges nos países teocráticos talibãs. Concorda com o que você ouviu nesse vídeo? Acha importante para que possamos proteger nossa democracia e nossas instituições? Então se inscreva nesse canal. Isso nos dá mais força e nos ajuda a prosseguir. Nosso povo está sendo enganado por aproveitadores. Eles mesmos, eu tenho dúvida, eles não acreditam no que pregam. Em outros vídeos que já publicamos, contamos como os evangélicos vindos dos Estados Unidos, é importante isso, é uma religião de importação, estão mudando até a cultura brasileira, mudando a nossa música, contra a nossa literatura, o nosso cinema. Poderemos falar sobre isso quando formos falar sobre o Festival de Locarno, porque eles têm a moral. E essa moral evangélica, reacionária, quer ditar o que a cultura deve fazer. Ok? Então vamos lá. Se inscreva. E se não gostou, escreve aí no comentário que não gostou. Até a próxima.